Muito boa noite, 28 de agosto de 2020, continuando com o tema os falsos papas ou antipapas. Então, um pequeno resumo para quem não assistiu ou para lembrar, é aqueles que se intitulavam, além do que foi eleito, um ou dois à parte que se intitulavam papas também. Algumas vezes dois, algumas vezes três. E tanto em Pisa, em Lyon, em Avignon e no Vaticano. Chegou a ter três uma época. Lembrando que a questão das polêmicas, das cisões, das heresias, foi o fato do original estar escrito em hebraico, depois foi traduzido pela Septuaginta para o grego, que tem vogais, enquanto o hebraico não tem vogais. O grego tem 7 vogais. E depois São Jerônimo, através do padre Damaso, o Papa Damaso, fez a Vulgata Latina. Até tem a carta aqui da Vulgata, se houver tempo dá para ler. Quando ele teve que traduzir para o latim, a Vulgata, do grego para o latim. Então aí você vê, depois teve o alemão, Lutero, teve o inglês, o anglicano, até chegar ao nosso português. Houveram algumas alterações do texto por má interpretação, ou algumas vezes mesmo na história, propositadamente. Então ele fala o grande cisma do Ocidente, começou em 1378, então Idade Média, quando os cardeais franceses, então havia muita briga entre os franceses, entre os italianos, os alemães, afirmando que a eleição do Papa Urbano VI seria inválida. Elegeram Clemente VII como Papa. Levaram a criação de 2 antipapas, um em Avignon, que é o sul da França, a região ali de Clemente VI, sétimo ficou residência em Avignon, França, e o outro em Pisa. O último antipapa mencionado foi eleito na cidade de Pisa, Itália, com Alexandre V, que é o Borgia. Posteriormente, o Papa Martinho V foi eleito e aceito por toda a Igreja. A partir da Reforma Católica, no século XVI, Martinho Lutero, entre outros, Zwinglio, cessou a existência de antipapas. Então predominou na Idade Média mesmo. Cecília Pellegrini. Ah, parente do Marcelo Pellegrini. O Carlinho que gosta bastante desses temas aí de religião. João 22, então esse aí foi um dos antipapas, nascido Baldassare Cossa, Nápoles, 1370, Florença, 22 de dezembro de 1419, foi antipapa, de 1410 a 1415. Figura em muitas listas de papas. Semana passada a gente leu a lista deles. Foi corsário na mocidade, depois estudou na Universidade de Bolonha. Entrou no serviço da Igreja Católica durante o pontificado de Gregório VII, o Gregório IX, que foi o máximo, né? Em 1406 e 1415. Cardeal em 1402, eleito sagrado em Bolonha, em italiano é Bologna, em 1410, para suceder ao antipapa Alexandre V. Primeiro papa cismático eleito em Pisa, de cuja morte seus inúmeros desafetos, inimigos, sempre o acusaram de não ser de todo inocente. Foi sua eleição reconhecida com a adoção do nome de João 22, pela França, Inglaterra, parte da Itália e do Sacro Império Romano-Germânico. Um detalhe que esse ano aqui, 1406 por aí, ele é bem antes da era de ouro da pirataria. Então esse papa ele foi pirata antes do Barba Negra. Lembrando que a pirataria, da forma como ela aparece na ficção, é a pirataria dos anos 1700, né? Da época do Barba Negra, do Calico Jack, da Anne Bonny, do Capitão William Kidd. Mas já existia pirataria antes disso, né? Bem antes Capitão disso. Kidd né? foi famoso. Sim, é o famoso Capitão do Tesouro. É. A ideia do tesouro Até enterrado... hoje eles estão procurando o tesouro dele. Isso. A ideia do tesouro enterrado que a gente vê em filme História de Pirata é por causa do Capitão Kidd, né? Eles Tem procuraram outros... lá naquela ilha lá da África, procuraram na costa também dos Estados Unidos. Foi os lugares onde que uma hora ele estava em Washington, outra hora ele estava em Nova York, andava por tudo. Sim, né? sim. E por volta da África.
E o Sacro Império, em outra ocasião, a gente vai comentar. Carlos Martel e tudo, tem bastante vídeo sobre a história, para quem gosta de história. O Rally é um que gosta, e eu gosto também. Uma curiosidade é o seguinte, teve um pirata chamado Rock Brasileiro, que ele não era brasileiro, ele era holandês. Mas ele chamava de Rock Brasileiro porque ele pilhava aqui nas costas do Brasil. Vários historiadores atribuem sua ascensão ao trono pontifício por influência e ingerência direta do rei Luís II, duque de Anjou. Buscava a todo custo controlar o poder dos papas. O ano de 1410 apenas refletia um período particularmente conturbado para a Igreja. Um grande cisma enchia de dúvida toda a cristandade, com o aparecimento de até 3 papas, de Roma, de Avignon e Pisa. Isso aí foi falar semana passada, mas é bom lembrar um pouco. Deve ter parado bem no meio mesmo. Avignon é na região de Aix-en-Provence, ali, perto de Marseille, onde foi feito o hino da França, né? La Marseillaise. Então, muitas vezes os próprios reis brigavam com os papas ou se aliavam a ele. Levado a Roma pelas armas do rei Ladislau de Nápoles, foi aclamado enfim pelos seus partidários, como Pontífice João XXII, bispo de Roma, vigário de Cristo na Terra. E vigário de Cristo na Terra, se for passar para as letras romanas, para os números romanos, dá 666. Isso é uma coisa interessante, né? Quando se fala em anticristo, na figura do anticristo, para alguns é o próprio papado. E aí tem a ver com esse tema aí dos antipapas, né? Realmente eles simbolizavam bem. Se bem que vamos e vemos, né? Tem muito papa ali que dele pro anticristo era um pezinho, né? Porque vamos e vemos. E a história muita gente, é que muitas vezes as pessoas elas comparam os crimes dos papas, né? É um livro bem interessante. Muitas vezes quando se fala em papa, as pessoas têm como referência os papas mais novos. A história negra do catolicismo também. Exatamente. Muitas vezes quando se fala em papa, as pessoas elas têm como referência os papas mais atuais. Mas os papas atuais que a gente tem, eles são, apesar de todos os seus problemas que cada um deles tem, eles não são radicais. E o líder da máfia também é papa, né? Também é chamado de papa. Ele não foi um papa legítimo. Seu nome e seu retrato ficam nos catálogos e medalhões por causa das dúvidas de então. Aliado a Luís II de Anjou, lutou contra o rei de Sicília, opôs-se a Gregório XII, papa legítimo de Roma, e a Bento XIII, antipapa de Avignon, França. Esse é um antipapa e um anti-antipapa também. É porque também tinha brigas, né? Da mesma forma que tinha brigas entre papas, tinha Sim. briga entre esses antipapas. Alexandre Borgia, companhia lá. É que nem na época do regime stalinista. O Alexandre Borgia era o pai da Lucrézia Borgia. Lá na época do regime stalinista, tu tinha também disso. Então tu tinha o regime que vigorava, que era o Stalin, e tu tinha grupos que entre si eles já se antagonizavam. Então, eram 2, né? Bolcheviques e não lembro o nome do outro. Sim, não sei quem também. Mas também tinha outros grupos, como os anarquistas, os liberais, que eles também eram contra o... Assim como na França eram 2 também, jacobinos. Exatamente. E gerondinos. Tinha os bolcheviques, tinha uma ala mais moderada lá do pessoal, só que quem assumiu o poder foi os bolcheviques, né? E daí a ala mais moderada, junto com os anarquistas e junto com os liberais, eles se discordavam entre si. Mas eles também eram contra o regime de Stalin, né? Que era um regime muito radical, né? E Avignon também é a cidade do famoso Nostradamus, né? Morou lá também. Sim. E morreu lá também. E um detalhe que aqui a gente observa como era o poder do Papa na época. Os papas eles tinham poder para se opor a reis, isso, né? Então os papas eles tinham os seus exércitos que eles controlavam, né? Por isso que tem muito papa que... uma das curiosidades é por que a guarda deles é guarda suíça, né? Isso é uma das coisas mais interessantes. Sabe a resposta, não? Não sei, mas é uma... É interessante. Suíça é onde está o dinheiro do mundo, né? E principalmente dinheiro que quer ser escondido. Quem quer esconder o dinheiro? Abraço pro Claudeci Silva. Claudeci Silva, que é o nosso... Ali Cantando. da... Clayton Kleber, da banda Clayton Kleber.
Claudicir Silva. Ele é cantor também. Ele, inclusive, teve entrevista aqui. Tá, mas não é o cara do bar, então. Daí eu não sei dizer. É o nome parecido. Cláudio Omar, eu acho. Ah, sim. Não. É o Claudio Silva é da banda Clayton e Kleber, né? Da dupla tá. Clayton e Kleber. Reuniu um concílio em Roma em 1413, na qual condenou os líderes de John Wycliffe. Esse aí era um dos protestantes, metodistas. Aliás, bem antes do Lutero, né? Lutero em 1500 e pouco. Em 1414 inaugurou o concílio de Constança. É mais ou menos da época daquele lá da Áustria lá. Constança, Alemanha, tão solene e grandioso para a cristandade. Contou com a proteção do piedoso imperador Segismundo. Chegou ao evento o antipapa João XXII, com magnificente cortejo. Vendo-se, porém, alvo de justas recriminações, fugiu disfarçado, retratou-se depois seu erro, submetendo-se à decisão do Concílio de Constança, terminou com grande cisma do Ocidente. Foi deposto e aprisionado no ano seguinte, 1415. Na Idade Média teve bastante brigas. E na época tinha o clericalismo também, né? O clero ele tinha tanto poder e muitas vezes até mais do que os próprios reis. Tem uma análise interessante que o pessoal de Esparta foi para a Prússia. Aí dá para entender por que a rivalidade é essa desde. E Atenas foi para Paris, né? Por isso a briga Paris contra a França contra a Alemanha. Uhum. John Wycliffe, professor da Universidade de Oxford, teólogo reformador religioso inglês, considerado precursor das reformas religiosas, sacudiu a Europa séculos XV e XVI. Trabalhou na primeira tradução da Bíblia para o idioma inglês, ficou conhecido como Bíblia de Wycliffe. Na internet tem essa Bíblia aí, para quem tiver interesse. Ele não é russo, tá? Apesar do chapéu que ele tá usando. Ele é inglês, né? É que os russos e o pessoal de muitos lugares que tem muita neve, eles usam chapéu. Se bem que a Inglaterra é bem fria também, né? Inglaterra, Irlanda, Escócia. Então ele antecipou a anglicana, que foi bem depois, né? Que foi a igreja criada pelo rei, né? O Henrique VIII. Wycliffe e o papado. Inglaterra. Os escritos de Wycliffe em seus 6 últimos anos incluem contínuos ataques ao papado e hierarquia eclesiástica da época. Entretanto, nem sempre foi assim. Seus primeiros escritos eram muito mais moderados. À medida que as relações de Wycliffe com a igreja foram se deteriorando, os ataques cresceram em intensidade. A gente vê várias pessoas que eram da igreja, depois acabaram se distanciando por divergências. E alguns se tornaram até ocultistas, né, como a gente vê no século XVII e XVIII. Médicos e ocultistas. Na questão relacionada ao cisma da igreja, com papas reivindicando em Roma e Avignon a liderança da igreja, Wycliffe entendia que o cristão não precisa de Roma ou de Avignon, pois Deus está em toda parte. E realmente ele está certo, né? Nosso papa é o Cristo, sustentava. Em sua opinião, a igreja poderia continuar existindo mesmo sem a existência de um líder visível. Até porque lá no Apocalipse está aquele que se põe no lugar de Deus, sentado no trono de Deus e se passando por Deus, o representante de Deus. Mesmo sem a existência de um líder visível. Por outro lado, os líderes poderiam surgir naturalmente, desde que vivesse e exemplificasse os ensinamentos de Jesus. Como Teresa de Calcutá, Chico Xavier, figuras que viveram, e Francis de Assis, né, viveram os ensinamentos de Jesus. Isso é interessante, tem um jogo de videogame chamado Blasphemous. E o jogo ele é cheio o jogo ele é bem pesado, o clima dele, mas é porque ele é uma crítica aos crimes da igreja da época. Então, por exemplo, tem lá o Guardião do Vale das Lágrimas, é uma espécie de monstro que tem lá, porque ele representa todas as coisas ruins que a igreja fez no passado, né? E esse jogo ele é focado principalmente na época da Espanha. Torquemada e companhia. Uhum. Das Inquisições, então, né? A espanhola foi uma das mais severas. Sim. Tanto é que o próprio personagem ele tem uma vestimenta parecida com um inquisidor, que é uma crítica que é feita, né? Se não me engano, o Torquemada foi o pior deles. Sim, foi o mais famoso, pelo menos. Inclusive, de vez em quando a gente fala de Assassin's Creed aqui, no jogo Assassin's Creed o Torquemada é um dos vilões. E é mesmo. É o cristianismo primitivo, né? É aquela coisa mais pura, tipo o catarismo. Aí o catarismo foram mortos porque eles pregavam o antigo maniqueísmo, né? O Deus do bem e o Deus do mal. A separação, os bons e maus, aquela
o dualismo. A batalha de Wycliffe contra as ordens monásticas. Então, lembrando, nessa época começaram a surgir as ordens dos monges. Tinha os filhos do cão, os dominicanos, os salesianos, todas aquelas ordens. Depois, mais tarde, jesuítas, ursulinos e outros. Ele as chamava de seitas. E engraçado que quando surgiram as primeiras religiões protestantes também foram chamadas de seitas. Iniciou-se por volta de 1377. Alongou-se até a sua morte. Wycliffe afirmou que o papado imperialista... Nessa época tem John Hus também, lá na Áustria, antiga Prússia. Nessa época também. Foi queimado na fogueira. O papado imperialista era suportado por essas seitas que serviam ao domínio do Papa sobre as nações daquele tempo. Em vários seus escritos, como Diálogos 3, 2, Opus Evangélico, obra do Evangelho, e alguns sermões, Wycliffe dizia que a igreja... Nessa época eles escreviam tudo em latim, né? Não necessitava de novas seitas, e que eram suficientes ensinos nos 3 primeiros séculos da existência da igreja. Isso é verdade. A partir do século III começaram a surgir aqueles textos gnósticos, e criou toda uma confusão e movimentos heréticos, por divergências, escritos apócrifos da Bíblia, que eram mais de 40, né? Um abraço pro Wilson Schambeck, que tá dando boa noite. Wilson Schambeck, um abraço. Digamos que ele foi corajoso, né? Porque na época tinha muito papa que com sangue nos olhos poderia mandar perseguir ele. Eu não lembro se... Provavelmente foi morto, eu não lembro agora. Exatamente. O John Hus eles mataram. Mas o que eu tô falando, ele começou a criticar o papado numa época em que havia um domínio muito grande. O Voltaire escapou porque já não tinha mais Inquisição, né? Foi logo depois da Inquisição. Atacava direto a igreja também. Sim. Mas ainda assim tinha um... Lembrando que a igreja é corrupta, né? A igreja em si não é... O problema são os homens, não a igreja em si. Sempre tiveram bons homens em todas as religiões. Se o Wycliffe ele fosse vivo hoje, ele provavelmente ele se oporia à religião de forma institucional. Que muitas vezes como explora, o Halley comentou, a tendência do fruto das religiões é se tornarem espiritualidade, e não dependendo tanto de sacerdotes e de rituais, mas sendo mais purista mesmo, mais apostólica, como nos primeiros tempos, lá, os primeiros 300 anos. Defendia que as ordens monásticas não eram suportadas pela Bíblia e deveriam ser abolidas junto com suas propriedades. O povo então se insurgiu contra os monges, e podemos observar os maiores efeitos dessa insurreição na Boêmia. Aí aparece o John Hus. Anos mais tarde, com a Revolução Hussita de John Hus. Na Inglaterra, entretanto, o resultado não foi esperado por Wycliffe. As propriedades param nas mãos dos grandes barões feudais. Depois entra o feudalismo, né? Aí a igreja mandava, né? Depois cavaleiros templários, toda aquela... Templários e hospitalares, os grandes exércitos religiosos da época. E os templários foram os primeiros banqueiros também. Aí começaram a surgir os bancos. Uhum. Ali foram criados cheques, né? Eles tinham que fazer para não ficar levando dinheiro para lá e para cá, o ouro, o prata, eram assinados um valor tal para eles poderem fazer as negociações. Aí começaram a comprar terra e eles começaram com a simplicidade e acabaram milionários, né? Uhum. Então a Bíblia inglesa. John Wycliffe entrega a tradução da Bíblia aos padres, que ficaram conhecidos como Lollardos, quadro de William Frederick Innes. Wycliffe organizou um projeto de tradução das Escrituras, defendendo que a Bíblia deveria ser a base de toda a doutrina da Igreja e a única norma da fé cristã. Sustentava que o Papa ou os cardeais não possuem autoridade para condenar suas 18 teses, pois Cristo é a cabeça da Igreja e não os papas. A pedra angular é Cristo, né? Aí, por deturpação sobre essa pedra de ficar em uma igreja, eles tentaram usar a figura do Pedro. Mas a gente vê que, na verdade, foi lá pelo ano 200, 300, os primeiros papas propriamente dito. O Damas era um dos primeiros, não lembro o nome do primeiro, acho que tem um slide que fala. Mas não foi Pedro. Eles usaram a figura de Pedro, mas não, Pedro nunca foi papa. Paulo é o Cristo mesmo. A pedra angular.
Um pouquinho depois, Sir Francis Bacon ajudou na compilação da Bíblia Inglesa Moderna do Anglicanismo, de teor maçônico e Rosa Cruz. The Holy Bible, King James Bible, né? A Bíblia do Rei James. Sagrada de Deus. Francis Bacon tem a Nova Atlântida, tem a Nova Organum, tem uma literatura muito interessante. Ele antecipou a química, a física, várias coisas da ciência. Então, o lollardismo foi um movimento político e religioso dos finais do século XIV, início do século XV na Inglaterra. Foi inicialmente liderado por John Wycliffe, um teólogo católico, e foi demitido da Universidade de Oxford. Então, ele era católico, depois se tornou protestante, assim como Lutero depois, em 1381, por críticas à Igreja Católica Romana. Assim, de suas ideias está nas 12 conclusões dos Lollardas. Lembrando que isso mostra como a antiga, na Universidade de Oxford, né? Atualmente tem a vacina mais avançada do coronavírus, né? É a de Oxford. A Oxford, Cambridge e aquela da Espanha são as mais antigas. São 3 ou 4 as mais antigas. E lembrando ali que, na verdade, foi Constantino, quando ele vê sob o signo vencerás, ele vê no céu. Talvez na época seria um Blue Beam da época, né? Como é que a gente vai saber se era coisa de Deus ou não, né? Pode ser um holograma, como a gente vê no projeto Blue Beam. Talvez na época já tinha alguma coisa nesse sentido. Então, Constantino criou, junto com Teodósio, foram os criadores do catolicismo. O termo provavelmente deriva de uma palavra que em holandês equivale a murmurador. Então, holandeses são os murmuradores. Foi um apelido depreciativo dado a pregadores liderados por John Wycliffe. Em meados do século XV, Lollard passou a significar os hereges na Inglaterra. Em 1387, ocorreu o primeiro uso oficial do termo na Inglaterra, em um mandato do bispo de Worcester, contra 5 pobres pregadores. Engraçado que Worcester tem nos Estados Unidos também. Eles chamam Worcesters. Talvez seja derivado disso, né? Porque aqui, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem Nova Veneza. Sim. Nova Friburgo. Hamburgo. Entre essas principais doutrinas estava que a devoção era um requerimento para que um padre, aí continua. Assim como tem em Filadélfia, um padre fosse um verdadeiro padre, ou que levasse a cabo os sacramentos, e que o leigo devoto tinha o poder de executar os mesmos ritos, acreditando que o poder religioso e a autoridade resultam da devoção e não da hierarquia da igreja. Em resumo, eles pregavam que cada um podia se salvar por si mesmo e não depender de um representante. Não havia necessidade de representantes. Ensinava o conceito da igreja dos salvados, significando, isso aí os cátaros também pregavam, e os albigenses. E na época de Jesus, os essênios, que é o que está lá nos achados do Mar Morto. Lá. Entre a verdadeira Igreja do Cristo era a comunidade dos fiéis. Eclésia é a comunidade, que tinha muito em comum, mas não era o mesmo que a Igreja Oficial de Roma. Ensinou uma determinada forma. Na verdade, a Igreja Oficial de Roma é a secularização do cristianismo. E o distanciamento, né? Uma determinada forma de predestinação. Advogava a pobreza apostólica e a taxação das propriedades da Igreja Católica. Negava a transubstanciação em favor da consubstanciação. Ele, em vez de dizer que na hóstia ali se transformava, na verdade existia junto. É como se o sangue estivesse junto na própria hóstia. O sistema é um pouquinho diferente. Não sei se quimicamente é junto, né? E o trans é transformação. Para quem é, claro, para o católico que acredita na questão da hóstia. Em química, o termo cis, ele se refere a substâncias que elas são mais fáceis de ser quebradas. Mas aqui não é cis e trans, é cons. Assim não, mas só explicando isso para explicar o que é trans depois. Tá. O cis, em química, nós temos os conceitos de substância cis e trans. As substâncias cis, elas são... Na natureza predomina o cis. As substâncias cis são substâncias que elas podem ser mais facilmente quebradas pelo fato de que os radicais delas, eles encontram do mesmo lado da molécula. Então ali gera uma força de repulsão e torna mais fácil quebrar.
Já as moléculas trans são moléculas em que os radicais eles estão em lados diferentes da molécula. Então elas estão mais afastadas e não têm uma força de repulsão. Por isso que elas são mais fortes. Por isso que a gordura trans faz mal? Exatamente. Se a gente pegar a fórmula química da gordura trans, a gente vai ver que é assim. Tem um radical de um lado e outro de outro lado. Isso se torna mais difícil do corpo metabolizar. Quebrar, interessante. John Ball, 1338, 15 de julho de 1381, foi um padre lollardo inglês, líder da revolta camponesa de 1381. Pouco é conhecido sobre a sua juventude. Provavelmente ele teria vivido em York. Por isso que tem Nova York depois nos Estados Unidos. E depois em Colchester. Ele tornou-se famoso como pregador, divulgando e esclarecendo as doutrinas de John Wycliffe. Foi um que continuou. Sobretudo com a sua insistência nos princípios da igualdade social. Essas ideias puseram em colisão com o arcebispo de Cantuária, e por 3 vezes foi encarcerado. Parece também ter sido excomungado em 1366, é como hoje as comunidades eclesiais de base, né? E os padres comunistas, entre aspas. Seriam os da época lá. Que... Em 1366. Era proibido todas as pessoas ouvi-lo pregar. Provavelmente porque a igreja ela não queria dar nenhum benefício social. Sim. Pelo fato de que ela queria concentrar poder, né? Então, poder, riqueza. Porque vamos e vemos, né? É aquela história, né? Eu te dou a Bíblia, tu dá a tua terra. Exatamente, basicamente. E por aí. Quando não era tirada a força. Isso. Aliás, na Inquisição, muitos foram para a fogueira para as terras ser tomadas. Né? Vizinho denunciando vizinho, falsas acusações. Né? Até os gatinhos, coitadinhos, iam para a fogueira. Falsas acusações. Tinha dinheiro, eles ferravam. Dava um jeito de dizer que o cara era bruxo e para ficar com as terras dele. Isso era bem comum. Então, excomungado em 1366. As suas opiniões, entanto, não eram moderadas, nem a sua popularidade diminuiu com essas medidas. Suas palavras tiveram efeito considerável na revolta de junho de 1381. Ball estava então na prisão em Maidstone, mas foi rapidamente libertado pelos rebeldes de Kent, a quem ele pregou em Blackheath. O texto: When Adam delved and Eve span, who was when the gentleman, quando Adão cavava e Eva fiava, quem era o seu feudal? É boa isso. Aliás, falar em Jardim do Éden, os espíritos acreditam que o verdadeiro jardim era em capela, era fora da terra. E aí dá para entender por que foram expulsos, foram jogados na terra e teriam que trabalhar com suor do rosto, porque aqui iam ter trabalho, né? E lá onde eles estavam era o paraíso mesmo. Uhum. É interessante. Era um planeta já bem mais evoluído. A história dos anjos caídos. Né? Ele instigou os ouvintes a matar os principais lords do reino e os advogados. Ball encontrava-se entre aqueles que mais penetravam a Torre de Londres para prender Simão de Sudbury, arcebispo de Cantuária. Quando os rebeldes se dispersaram, Ball fugiu, mas foi feito prisioneiro em Coventry. Em seguida foi enforcado e esquartejado na presença de Ricardo II da Inglaterra, a 15 de julho de 1381. John Ball foi chamado de Jean Froissart, o padre doido de Kent. Parece ter tido o dom da rima e, sem dúvida, deu voz às exigências das classes baixas do seu tempo. Por isso que foi perseguido. Ele era um poeta, porque estava do lado do povo, né? Lembrando que até essa época aí, só os padres que tinham acesso à Bíblia, né? Gutenberg fez a primeira Bíblia, poucos eram que sabiam ler, o povo não sabia ler, camponeses, os trabalhadores. E mesmo se soubesse, eles provavelmente... E a Bíblia era em latim, as missas eram em latim. É porque, na verdade, nessa época, os religiosos, eles queriam que a palavra deles... Mas o povo era analfabeto mesmo, eles Exatamente. não sabiam ler. Exatamente. Eles incentivavam o povo a não saber continuar na Assim. ignorância. E se tinha um ou outro que sabia ler, sem dúvidas não tinha acesso à Bíblia, eles não permitiam. Porque os religiosos dessa época, eles não queriam que o povo tivesse a sua própria interpretação da Bíblia. E quem primeiro começou a distribuir foi Lutero, mas teve que passar para o alemão, né? Sim. Se não me engano, foi uma das primeiras que foi. Junto com aquela outra ali que já foi falando. Do Wycliffe, em inglês daí.
John Wycliffe, então, entrega a tradução da Bíblia aos padres, ficaram conhecidos os Lollards, quadro de William Frederick James. Foi aquele quadro que foi citado anteriormente, a gravura, ele distribuindo. Mas ele é meio parecido também com o Cristóvão Colombo também usava, o Lutero também usava, aquela boina lá. Martinho Lutero, aí já é 1500 e alguma coisa, né? Ele fez as teses, ele saiu, ele era sacerdote, e depois saiu e fundou o luteranismo. John Hus antes, Get Images Pontuês. Parece... Representação mais antiga conhecida de John Hus é da Bíblia de Martinique. Isso aqui parece aquelas imagens de alquimia, né? Que o retrato dos alquimistas era tudo nesse estilo. E o John Hus, para quem não sabe, é uma encarnação passada do Kardec. E é interessante começar a pôr as figuras lado a lado, eles são muito parecidos. 400 anos depois, volta como Kardec. O nariz é muito parecido, a testa é praticamente idêntica, o queixo é muito parecido também. Então isso aí seria uma das maneiras de se avaliar a questão da reencarnação. Semelhança física, chega a 60%. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse mesmo Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, então ele não manda matar, não é vingativo, e que o mal vem não dele, mas dos homens, todos se considerarão filhos do mesmo Pai, estenderão as mãos uns aos outros. Isso Jesus já tinha dito 2000 anos atrás. E isso aí é o sentido do universalismo crístico e do sentido da espiritualidade, e não da religiosidade. Para quem quiser se aprofundar, temos o livro Os Crimes dos Papas e o livro Negro do Catolicismo. São livros bem pesados, Os Crimes dos Papas, eu comecei a ler e é muito triste. É muita maldade. Eu acho que é o fim aí, né? Dá para completar com isso aqui? Quanto tempo temos? Não. Tem o Luiz Ru Ribas, ele é peruano naturalizado brasileiro. Ele fez desenhos junto com a Turma da Mônica, e ele traz de forma bem simples, é bem interessante, o Evangelho Fácil e toda essa questão do movimento Transição Planetária. Ele diz que de 600 a.C. até 600 depois de Cristo foi um período de relativa paz. E bem no meio está o nascimento de Jesus. De 610 a 1870 são os 1260 anos que está no Apocalipse e está em Daniel também. Lembrando que Daniel, João Evangelista e Francisco de Assis é o mesmo ser, pelo ponto de vista reencarnatório. E atualmente os exilados da Terra estão sendo levados para outro planeta, que quem é o Cristo lá é Francisco de Assis. É quem era Francisco de Assis aqui. Assim como o Cristo era o que fez o nosso planeta. Então, o Cristo tem mais de 5 bilhões de anos. Então, período de luz e período de sombras ou de trevas. E são as mesmas 60 semanas de Daniel também. Então, aqui relaciona, desculpe os católicos, mas ele considera o papado o anticristo, segundo essa previsão. Segundo esse estudo, as 7 colinas de Roma, as cruzadas, inquisições, o apoio aos reis da terra, cada mês de 30 anos, 42, vai dar 60 semanas. Então fecha 610 a 1870 DC. 1789, Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Focas teria sido o primeiro Papa, 607, mas tem outro nome também, além do Focas, não lembro agora. Pio IX era um infalível, entre aspas. Esse cara criou aquele negócio que o Papa diz é verdade, não é discutível, a questão da infalibilidade. O Gregório IX, o Papa da Inquisição, esse aqui criou a Inquisição, Gregório IX. 1220 a 1230. Como eu tinha falado na semana passada, foi um Gregório que iniciou a Inquisição. Ele não é o Gregório Grande, é outro. Lembrando que o Gregório Grande, ele foi o que dividiu o tempo, né? O Gregório Grande, ele foi o primeiro Gregório, se eu não me engano, né? Eu não lembro se era o primeiro, acho que foi. Porque eu sei que o primeiro Gregório, o Papa Gregório I, ele inclusive ele é considerado um doutor da igreja. Eu acho que foi um dos primeiros, tá certo.
E o primeiro Gregório, ele foi canonizado como santo, né, pela Igreja Católica. Porque se tu for usar a transformação do número, os números romanos, o tido Papa Sumo Pontífice Romano, Vigário de Deus na Terra, dá 666. É interessante Representante de Jesus na Terra. interessante a gente ver uma coisa, que os únicos papas que eles foram canonizados foram os primeiros que teve lá. Papa Lino, Atanásio. Isso. Os outros, depois chega uma parte da história que não tem nenhum papa canonizado. Principalmente Idade Média, né? Exatamente. Por conta disso que a gente falou, né? Sim. Desses problemas que Esses 1260 anos. Aham. E segundo os estudos de Newton, que era alquimista, físico, ele pela 60 semana anel, ele calcula em 2060 o início da regeneração. Então 2060, 2070. Eu talvez não esteja mais por aí, mas o Halley e outros ainda vão presenciar o predomínio do bem sobre o mal. Só queria aproveitar a deixa e dar uma dica pro pessoal que está sem muito o que fazer nessa quarentena. Newton criou as 3 leis da física. Vocês podem seguir a dica e tentar fazer algo parecido para passar o tempo. Que daí a gente vê a genialidade da figura, né? Ele, durante o isolamento lá da peste negra, ele morreu mais de 40 milhões de pessoas. Exatamente. Durante o isolamento de um período de peste lá na Europa, ele simplesmente fez, para passar o tempo, criou as 3 leis de Newton, que rege toda a física e a matemática hoje em dia. Tem um site que é católico, que é Salve Rainha, Salve Regina. Olha alguns absurdos que tem ali. São coisas modernas essas. Os inimigos declarados de Deus e da Igreja devem ser difamados tanto quanto se possa, desde que não se fale a verdade. Não se falte a verdade. Sendo obra da caridade gritar, eis o lobo, quando está entre o rebanho, ou em qualquer lugar onde seja encontrado. Aqui diz que é São Francisco de Sales, eu tenho minhas dúvidas. Se o cara foi considerado santo, será que ele teria dito isso? Aí não seria tão santo assim, né? E eu lhes digo que o protestantismo não é cristianismo puro, nem cristianismo de espécie alguma. Isso aí é um católico falando. É pseudo-cristianismo, um falso cristianismo. Nem sequer tem os protestantes direito a se declararem cristãos. Padre Adriano Lochu. Tá, e onde é que está o não julgar, né? Então aqui já é uma coisa anticristã. Lembrando que tem gente boa em toda religião, e tem gente ruim também. O mal se infiltrou no catolicismo, no protestantismo, no espiritismo, no lamaísmo, no budismo. Infelizmente, em todas as religiões tem gente ruim. O problema são os homens, né? Malditos cristãos que suportam sem indignação que seu adorável Salvador seja postulado ao lado com Buda e Maomé. Olha que besteira que o cara diz aí. Eu não sei que panteão de falsos deuses, Padre Emanuel. Não sei qual é esse Emanuel aqui. Buda e Maomé também foram avatares, né? Aproveitando essa situação... Um povo que nunca conheceu Jesus, como é que vai para o inferno porque não conheceu Jesus? Então, aproveitando essa situação, que a gente percebe que há bastante crítica à Igreja Católica sobre a alegação, a Igreja de hoje, né? Sobre a alegação de que os católicos adoram os santos. Então, só para esclarecer isso, os católicos, eles não adoram santos. Se a gente for ver lá nos princípios que regem lá a doutrina católica, lá tem 2 cultos. Tem o culto de veneração e o culto de adoração. O culto de adoração na Igreja Católica, assim como na Igreja Evangélica, ele é destinado única e exclusivamente a Cristo. Não se adora ninguém além de Cristo. Que seria o certo, exatamente. No meu entender, pelo menos. O que é feito aos santos não é adoração. Seriam intercessores, né? O que é feito aos santos não é adoração. É o que a gente chama de veneração. É uma homenagem. Porque o cara que diz que fala com Deus está mentindo. Jesus conversava com Deus. Exatamente. Mas nós estamos tão abaixo de Jesus que... Como eu estava dizendo, voltando, o que é feito com os santos não é adoração, é a veneração. E a senão seria idolatria, né? A veneração, ela não é adoração nem idolatria. Ela é uma espécie de homenagem que se presta a pessoas... Agora cá para nós... Desculpe os católicos, mas tu já viu de perto a estátua de Aparecida? Se tu vê a foto de Maria psicografada e a foto de Maria que os católicos têm na internet, é totalmente diferente. Aparecida não tem nada a ver. Não tem nem aparecer com a negra lá do México. Mas se a gente for com a Virgem de Guadalupe.
A Virgem de Guadalupe é diferente. Se a gente for analisar por questão de... É uma mulher gordinha, um rosto bem inchado, não tem nada a ver com... por questão de como seria a fisionomia, o Jesus que a gente conhece, ele é completamente diferente do que ele foi, provavelmente, né? Muita gente não deve gostar do Mas a maioria das imagens de Maria, Salete, Lourdes, Fátima, é no máximo 20, 30 anos. É uma jovem, na verdade ela tinha 14, 15 quando conheceu José. Mas no máximo 20, 30, não é mais do que isso. Uhum. Então, e um rosto bem bonito. Não tem nada a ver com a Aparecida. Então, voltando ali, na Igreja Católica não se adora os santos. É feita uma homenagem a pessoas que, em sua vida, elas foram devotas dos ensinamentos verdadeiros de Cristo. Até que muitos deles foram perseguidos por romanos, foram perseguidos até pela própria Igreja Católica. Eles foram mortos, esquartejados, queimados. Sim. Tudo mais. O item 4 do juramento antimodernista, São Pio X. Patrícia Sartor de Lira. Patrícia Sartor de Lira. É a nossa paciente. Pio X. Eu sinceramente mantenho que a doutrina da fé nos foi trazida desde os apóstolos pelos padres ortodoxos, com exatamente o mesmo significado e sempre com o mesmo propósito. Assim sendo, eu rejeito inteiramente a falsa representação herética de que os dogmas evoluem e se modificam de um significado para outro diferente do que a Igreja antes manteve. Esses aqui são os conservadores, né? Tem todo um movimento desses lá no Vaticano. Inclusive, eles são contra o Francisco. Condeno também todo o erro segundo o qual, no lugar do divino depósito que foi confiado à esposa de Cristo, a Igreja, para que ela o guardasse, apenas uma invenção filosófica ou produto da consciência humana, que foi gradualmente desenvolvida pelo esforço humano e continuará a se desenvolver indefinidamente. Juramento antimodernista. Esses são os conservadores. Conserva a missa tradicional, aquela que foi codificada, não fabricada, por São Pio X, no século XVI, conforme o costume multissecular. Recuso, portanto, o Ordo Missae de Paulo VI. Declaração. Isso aqui foi bem na época do Concílio Vaticano II. Padre Carmelo. Nério toma as aulas. Está meio sumido, Nério. Ao negar a celebração da missa tradicional, é alguma coisa que está acontecendo hoje em dia, né? Eles estão modificando todos os rituais. Ou a obstruir e a discriminar, comporta-se como um administrador infiel e caprichoso. Contrariamente às instruções do pai da casa, tem a dispensa trancada, ou como uma madrasta má, das crianças uma dose deficiente. É possível que esses clérigos tenham medo do grande poder da verdade, que irradia da celebração da missa tradicional. Pode comparar essa missa tradicional a um leão sóltino e ele defender-se-á sozinho. Athanasius Schneider. Dom Athanasius Schneider. Boa noite, Nério. São Jerônimo, carta ao Padre Damaso. Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. São Jerônimo, pedido do Papa Damaso, traduziu do grego para o latim, a Bíblia, então a Vulgata Latina. A Bíblia, para nós, o povo, serve de referência para as traduções das outras. São Jerônimo escreveu ao Papa Damaso a respeito da tradução. Da velha obra me obrigais a fazer nova obra. Quereis que de alguma sorte me coloque como árbitro, como juiz entre os exemplares das Escrituras que estão dispersos por todo o mundo. Eram mais de 40. E como diferem entre si, que eu distinga os que estão de acordo com o verdadeiro texto grego. Lembrando que o grego tem sete vogais. E o aramaico e o hebraico não tem vogal nenhuma, só consoantes. É um piedoso trabalho, mas é também um perigoso arrojo da parte de quem deve ser a todos julgados, julgar ele mesmo os outros, querer mudar a língua de um velho e conduzir a infância ao mundo já envelhecido. Qual de fato sabe, mesmo ignorante, que desde que tiver nas mãos o exemplar novo, depois de haver percorrido apenas uma vez, vendo que se acha em desacordo com o que está habituado a ler, então esse é um problema. Às vezes eles estão traduzindo e começam a pôr coisas deles ali no meio, né? Não se põe imediatamente a clamar que eu sou um sacrílego, um falsário, porque terei tido a audácia de acrescentar, substituir e corrigir alguma coisa nos antigos livros, acrescentar, substituir, corrigir, ou mesmo tirar, né? Um duplo motivo me consola essa acusação. O primeiro... O Nério falando, você também está sumido. O primeiro é que vós, que sois soberano pontífice, me ordenais que faça. O segundo é que a verdade não poderia existir em coisas que divergem. Isso é interessante, né? Mesmo quando tivessem elas por si a aprovação dos maus.
Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Cumpro o meu dever obedecendo aos preceitos do Cristo, que diz: examinai as Escrituras, Paulo de Tarso. Procurai e encontrareis, para que não tenha de ouvir o que foi dito aos judeus. Estais enganados porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Se de fato, como diz o apóstolo Paulo, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, aqui está a palavra Sofia, né, no grego. Aquele que não conhece as Escrituras não conhece o poder de Deus, nem a sua sabedoria. Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Por isso quer imitar o pai de família, que tira de seu tesouro coisas novas e antigas, e também a esposa que diz no Cântico dos Cânticos: guardai para ti, meus amados, frutos novos e antigos. Assim comentarei o livro de Isaías, um dos profetas maiores, apresentando e não apenas como profeta, mas também como evangelista e apóstolo. Interessante isso aqui, evangelista e apóstolo. Ele próprio diz, referindo-se a si e aos outros evangelistas: como são belos sobre os montes os pés dos que anunciam coisas boas, novas, os que anunciam a paz. Deus fala de como é um apóstolo, a quem hei de enviar, quem irá ter com esse povo? E ele respondeu: eis-me aqui, enviai-me. Lembrando que ele foi morto pelo rei da época lá, né? Ninguém julgue que eu desejo explicar de modo completo, em tão poucas palavras, o conteúdo deste livro da Escritura. Eram mais de 40, né? Que abrange todos os mistérios do Senhor. Era a Torá, que são 5, o Pentateuco hebraico, mais todos os outros. Antigo e Novo Testamento. E, efetivamente, o livro de Isaías, o Senhor é pré-anunciado como Emmanuel, Deus conosco, que nasceu da Virgem, como autor de prodígios e milagres. Esse é um dos mistérios, né? Um evangelho fala em Joshua, o outro fala em Emmanuel. Como morto, sepultado e ressuscitado de entre os mortos, e como salvador de todos os povos. Que dizer da sua doutrina sobre física, ética e lógica? Esse livro é como um compêndio de todas as escrituras, e contém em si tudo que a língua humana pode exprimir e a inteligência dos mortais pode compreender. Aqui eu acrescento que a Bíblia tem os chamados códigos. Tem alguns programas de computador que tu pega a Bíblia em hebraico e tu consegue ver o que está acontecendo e o que já aconteceu, está tudo ali. Então é como se ela tivesse visto, por exemplo, a AIDS, a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, a Guerra do Golfo, está tudo lá. Inclusive no Salmo 23 está a queda das Torres Gêmeas. Tu lembra quando o Bush começou a citar o Salmo 23, quando disseram no ouvido dele: ó, as torres caíram. E ele começa a citar o Salmo 23. Ele sabia que ali estava codificado a queda das torres. Da profundidade dos seus mistérios, dá testemunho o próprio autor, quando escreve: para vós, toda visão será como as palavras de um livro selado. Se dá quem sabe ler, dizendo: leu por favor, ele responde: não posso, porque está selado. E se dá quem não sabe ler, leu por favor e responde: não sei ler. Que era o que mais tinha naquela época lá, né? E se parecer débil alguém esta reflexão, ouça o que diz o apóstolo: as aspirações dos profetas sejam submetidas aos profetas, de modo que tenham possibilidade de falar ou se calar. Portanto, os profetas compreendiam o que diziam, e por isso todas as suas palavras estão cheias de sabedoria e sentido. Aos seus ouvidos não chegavam apenas vibrações da voz. Deus falava ao seu espírito, como diz outro profeta. O anjo falava em mim, e também clamam os nossos corações: Abba, Pai, e ainda escutarei o que diz o Senhor. Então seria isso. São algumas reflexões. Semana que vem vai ser falado sobre os papas, né? Semana passada e hoje falamos sobre alguns antipapas, e daí para a semana vai ser os papas, né? Uhum. Tem bastante história sobre igreja, sobre Idade Média. Boa noite a todos.